Olá, já está no ar o programa Passa no RH e agora você vem comigo, Ana Kátia Covre, aqui na TV que te reconecta e também pelo YouTube. Depois da reforma trabalhista, segundo o levantamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o volume de ações que foram ajuizadas em 2018 caiu 34% em relação ao ano anterior. 2018 foi o primeiro ano completo de vigência das novas regras. Lembrando que as mudanças entraram em vigor em novembro do ano anterior. Entre janeiro e dezembro de 2018, as varas de primeira instância receberam mais de 1.700.000 reclamações trabalhistas contra mais de 2.600.000 em comparação, feita aí no mesmo período do ano anterior. Especialistas atribuem a queda no volume de ações ajuizadas à cobrança dos honorários, pois como já é de conhecimento com a reforma, agora, se o trabalhador perder o processo, ele precisa pagar o advogado do ex-patrão. Antes, essa obrigação recaía somente nas empresas. Apesar dos dados citados, no programa de hoje, vamos conversar sobre a importância do jurídico como um grande parceiro dos recursos humanos. E esse é um trabalho que vai além dos riscos trabalhistas. Acompanhe agora um pouquinho do que você vai ver nesta edição. O jurídico e o RH são ferramentas fundamentais para a gestão de qualquer empresa. E eles precisam participar do dia a dia. Existem diversas formas da empresa economizar. Tem oportunidades que a lei prevê, que a empresa pode fazer sem ter que agir à margem da lei. Então, se for tomar um risco, saiba qual é o risco que está sendo assumido, um risco calculado. Se isso aqui der errado, qual a conta que eu vou pagar? Então, eu vejo no dia a dia lá com a Jaciara, com a Hoping, que o jurídico aliado com o RH, ele consegue contribuir muito para o empresário tomar boas decisões, sabendo o que ele está em jogo ali. Eu penso que é importante o RH estar entendendo que o jurídico é um aliado forte para ela ter sucesso no dia a dia de uma empresa. A gente não pode esquecer que essas duas ciências trabalham juntas em prol de melhores resultados. Então é importante que RH busque, entenda seu limite, vá atrás, pesquise, traga o jurídico para dentro da tua empresa, interaja com ele no dia a dia, pense em projetos inovadores, mas com sustentação. É importante que o RH tenha consistência, porque a conta essa empresa vai pagar e é a sua carreira, assim como a vida de outras pessoas que estão no meio do caminho. O RH e o jurídico precisam viver o dia a dia da empresa. Não há mais espaço para um jurídico reativo que só passa a atuar quando existe uma ação judicial. A atuação do jurídico tem que ser prévia, tem que ser antes das coisas acontecerem, para documentar, para preparar, para que, caso haja problema, haja uma chance de êxito muito grande ou, no mínimo, que os riscos sejam conhecidos. Como eu sempre digo, esse é apenas um spoiler do que vocês vão acompanhar no programa Passa na RH de hoje. Eu vou um breve intervalo de comerciais e volto já. Não saia daí para você ficar bem informado. Programa Passa no RH. Realização Hoping Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hoping, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. O panorama econômico, social e cultural do Brasil requer uma postura desafiadora. Ter um RH preparado e trabalhando lado a lado com o jurídico é o caminho. Por isso, hoje a nossa conversa aqui no programa Passa no RH, eu conto com a presença da Jaciara, que é uma das fundadoras da Hoping Consultoria, Dr. Gabriel e também Dr. Gustavo.
E para começar essa conversa, vamos entender o porquê da importância desse RH junto com o jurídico? Porque faz toda a diferença. RH não sabe tudo, mas pode ser um excelente aliado para fazer as questões jurídicas serem realizadas na prática e sustentadas no dia a dia. É importante, enquanto RH, a gente ter clareza disso, porque o jurídico é um parceiro fora do normal para que as coisas que você pensa enquanto projetos, questões do dia a dia, possam de fato ser consistentes. Sem achismos, porque no final tudo isso envolve dinheiro, envolve um risco que uma empresa pode ter no futuro e nada melhor do que você poder contar com profissionais que podem e que entendem que o dia a dia requer agilidade, forma diferente de pensar e conseguir aliar o jurídico com RH, gente, negócio, empresa, isso tudo faz muito sentido. Jaciara, e o mercado? O que você vê? Quais são os problemas que você tem acompanhado do RH das empresas por não ter esse jurídico? Em todos os subsistemas de RH. A gente tem aí situações onde um RH, tudo começa e tudo termina passando pelo RH. A gente tem ali RHs que, por vezes, constroem políticas ou constroem projetos, por exemplo, cargos salários, remuneração variável, entre outros, sem uma sustentação jurídica. E que, no futuro, vai desembocar num processo trabalhista, em desalinhamento e trazendo prejuízos para a empresa. Existem questões do dia a dia, ponto, folha de pagamento, acidentes de trabalho, e que o jurídico faz com total diferença para a gente dar sustentação no dia a dia ao colaborador e suportar o nosso gestor, o nosso empresário, para evitar riscos, para as coisas acontecerem de uma forma mais organizada e estruturada. Interessante quando você fala sobre risco, porque, doutor Gustavo, muitos empresários e RHs veem justamente o jurídico como se estivesse ali com uma postura para impedir. E, na verdade, esse jurídico ele pode criar situações, ações, até para poder ampliar os negócios. Com certeza. Durante muito tempo a imagem foi essa, né, de que o jurídico seria para dizer não, para dizer, olha, isso tem risco, isso não dá para fazer, mas qualquer negócio, qualquer empresa tem risco. A atividade empresarial em si já tem risco. E eu entendo que o nosso papel é viabilizar os caminhos. Tem uma frase do Morgan que eu gosto muito, que é: eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer. Eu quero um advogado que me diga como fazer o que eu vou fazer de qualquer jeito. Então a gente está aqui para ajudar a fazer isso da maneira mais segura possível. Doutor Gabriel, a realidade, né, até os dados já mostram o quanto o número de ações trabalhistas diminuiu. E aí, é normal, é comum de se ver dentro das empresas, né, proprietários que de certa forma deram uma relaxada, se acomodaram e com isso pode estar trazendo, né, alguns problemas para o futuro? Com certeza. A redução foi muito expressiva no número de ações trabalhistas. A legislação permitiu uma série de alternativas para o empresário economizar. Isso gerou um excesso de confiança. Esse excesso de confiança é muito preocupante. Normalmente as falhas são cometidas no excesso de confiança. Então, de maneira geral, alguns empresários estão pensando que quase tudo pode ser feito quando não é bem assim. Então, alguns descumprimentos básicos têm sido causados porque se acha que não vai haver mais ação trabalhista. E essa redução de ações trabalhistas, essa desaceleração já está cessando. Já passa a haver um movimento de retomada no número de ações. Ainda não chegamos, e não sei se chegaremos tão cedo ao número anterior, mas as ações existem, são mais consistentes, os pedidos são mais arriscados. Hoje também o empregador tem que pagar honorários se perder, então é uma ação que também é mais cara para o empresário. Então é uma coisa que precisa ser observada. Gustavo, você tem percebido um aumento no número de consultas dos empresários sobre contratação de MEI, dispensa e contratação de PJ, acordo para rescisão de contrato de trabalho? O que você tem percebido? Interessante essa pergunta, doutor Gabriel. Tenho percebido um aumento, sim. Eu acho que a reforma foi muito mal interpretada pela maioria das pessoas que não procuraram uma ajuda profissional. Tiveram alguns clientes meus que me perguntaram, por exemplo, se podia demitir todo mundo e contratar como PJ. Nossa. Né? Não é assim. Eu vivi isso na RH também. E a reforma não autorizou nenhum tipo de simulação, trouxe um monte de oportunidade. Tem muita coisa, até para o colaborador ganhar mais e a empresa pagar menos.
né? Parece uma matemática que não fecha, mas tem sim alguns mecanismos ali, né, que a gente consegue fazer isso. Mas não ficou autorizado negócios simulados, não ficou autorizado contratar um empregado que continua lá tendo subordinação, tendo tudo certinho como PJ. Então, ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Para você que acabou de ligar a sua televisão, vocês estão assistindo Passa na RH especial e o assunto é RH trabalhando ao lado do jurídico. Eu vou dar uma pausa nessa conversa e eu volto já. Nós estamos de volta. E, Jaciara, eu quero entender uma situação. Com a legislação, né, do nosso Brasil, ela é difícil. É também difícil o empresário trabalhar 100% com segurança. Você, quanto RH, como você trabalha isso dentro da empresa? Como caminhar? A gente está num mundo bem disruptivo, que as relações, o RH fala muito dessa coisa da gente ter um mundo mais fluido, mas a gente não pode esquecer que é uma relação de trabalho, é uma relação onde tem um contrato. Daí a importância do RH conseguir aliar essa relação mais fluida, mais relacional, mas ao mesmo tempo sem esquecer que existem documentos que precisam ser resguardados, contratos de trabalho que precisam existir, que por vezes a gente vê empresa que ainda esquece e não tem contratos formalizados. Essa relação ela é de trabalho. E isso a gente não pode esquecer, né, Gabriel? Pois é, existem uma série de oportunidades que a lei nos traz. Hoje, recentemente, a Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, traz a possibilidade de ponto por exceção, que é uma inovação, mas isso exige um contrato escrito entre o trabalhador e a empresa, além de um planejamento prévio sobre os riscos que isso traz. Além disso, a reforma trabalhista permitiu o banco de horas por acordo individual, mas isso tudo depende de planejamento e de acordo escrito. Então é muito importante que esse planejamento seja feito com o RH, com o jurídico, documentando tudo o que precisa ser feito. E na prática o que a gente vê é que, por vezes, o cliente ou as empresas, de uma forma geral, falam assim, mas eu combinei com a Ana, está combinado. Né? A Ana é tantos anos na empresa, é uma pessoa de confiança. A relação trabalhista é uma relação de contrato, é uma relação capitalista. E ela precisa prevalecer nesse sentido de eu entender que, independente se eu morrer ou você, o que está escrito é o que vai prevalecer. Doutor Gustavo, seu escritório, né, atua em várias vertentes, em várias frentes. E em cima desse assunto, o que é muito comum de se ver, um exemplo mesmo, um exemplo prático que eu queria que você desse. E de qual caminho vocês tomaram? Um exemplo, tomando aquele gancho da pejotização, né, de transformar o empregado em empresa, em contratar ele como pessoa jurídica. Eu recebi uma consulta de um cliente que queria fazer isso realmente, tirar uma boa parte do time dele, demitir e logo em seguida recontratar como PJ. Existem várias formas de ser feito um planejamento tributário, um planejamento para redução da folha, mas essa não é a melhor forma. Dessa forma, como ele me propôs ou como me consultou, se a fiscalização chegasse na empresa, ela ia ser autuada. E aí não tem economia, é uma ilusão, porque com o tempo a conta fica muito mais cara. Então uma coisa que a gente trabalha muito é planejamento tributário. Dá para economizar dentro da lei, dentro da folha de pagamento. O que a gente pode reduzir? Tem a premiação, né, Gabriel, que possibilitou agora que você remunere melhor quem tem um desempenho extraordinário, acima da média. E aí não tem todos aqueles encargos de INSS, de verbas reflexas. Então você pode acabar pagando mais, aquilo que eu estava dizendo. Você paga mais e a empresa tem um custo menor, mesmo com o empregado levando mais dinheiro para casa. E ficando mais motivado, entregando mais resultado, e aí a roda gira. Eu vou agora para mais um break de comerciais. A gente vai para o nosso último bloco, nossa finalização desse bate-papo com algumas considerações e curiosidades também. Eu volto já. Estamos chegando ao final do programa, mas ainda tem mais interação, mais informações para vocês. As relações de trabalho têm mudado. Doutor Gustavo, como fica aí a questão das novas soluções jurídicas para isso? O jurídico tem que acompanhar a evolução, não pode ficar para trás. Assim como o RH, existem diversas novas oportunidades acontecendo, existem empresas, startups, empresas inovadoras
fazendo negócio, empreendendo de maneira diferente. E a gente que nós somos advogados de negócios, orientados para negócios, a gente não pode ficar só na legislação, só no que pode, o que o judiciário autorizou ou não autorizou, o que a lei deixa ou não. É preciso ter um pouco de criatividade com segurança, mas sem essa criatividade a gente não consegue oferecer soluções. E na minha opinião, o nosso principal papel é dar todas as informações necessárias para o empresário tomar uma boa decisão. Né, Gabriel? Eu imagino que seja assim com você também, né? Perfeito. O jurídico precisa viver o negócio, precisa estar dentro da empresa. Na minha visão, não existe mais tanto espaço para um jurídico simplesmente reativo. O jurídico precisa ser ativo, treinar, participar dos treinamentos internos, treinamentos com o RH. E essa atuação é muito importante, é imprescindível para que haja segurança para a tomada de decisão, porque os riscos são inevitáveis. O risco de empreender é inevitável, mas o empresário precisa saber que risco ele está correndo e o jurídico precisa dar informação para ele. Jaciara, o RH ele tem como explorar essas novas questões jurídicas, né, como foi falado. Mas de que forma que esse RH vai se posicionar para poder explorar? Primeiro, o RH também precisa conhecer. Né? Eu entendo que um RH ele precisa conhecer minimamente de algumas questões jurídicas para poder também não levar só problemas que são ínfimos, mas contar e trazer o jurídico para o dia a dia. Existem projetos, se você for parar para pensar, o RH pode pensar formas de economizar, pode, por vezes, pensar benefícios e usar os advogados para construir uma bela política consistente, segura. A gente vê muito no dia a dia, empresário pagando, achando que tem que pagar igual para todos os gerentes ou para todas as posições, e as pessoas não são iguais. O mundo é de meritocracia e a lei, ao contrário do que as pessoas imaginam, nos sustenta e nos dá subsídio para criar metodologias para pagar diferente de acordo com o que você do seu desempenho, Ana. E, ao mesmo tempo, paga diferente quando não tem embasamento nenhum para justificar o porquê que Gustavo ganha diferente de você. Então, eu entendo que o RH ele tem o papel de sustentar e puxar esses atores a pensar formas para o dia a dia, para economizar, para tornar essa empresa ágil, porque meritocracia, concorrência, está aí. A empresa, ela não para, o mundo não para. Mas a gente tem como, sim, usar essa triangular negócio, jurídico e RH em prol de uma relação melhor. E o que você diria, então, para esse gestor, para esse CEO, para esse líder, né? Porque é uma relação, claro, de confiança, porque ao confiar, né, o RH, essa parceria com o jurídico, ele vai ter um resultado, e vai ter um resultado diferente. Ele precisa usar. Por vezes eu vejo a assessoria jurídica não sendo usada. Use do conhecimento desses profissionais que estão ali para poder ajudar você nesse processo. Tem questões que a sua decisão é sua? Mas se bem embasada por profissionais que estão no dia a dia, que vivem esses problemas, você tem condições de tomar decisões muito mais consistentes e, no final, economizar. Porque eu brinco muito que não adianta o RH construir coisas, porque depois esses dois aqui é que vão para frente de um jurídico, numa discussão, num processo trabalhista. E é prejuízo para todo mundo. Mesmo quando se ganha, se perde. Porque se perde na imagem, se perde no tempo, se perde nas relações. Então, eu entendo que o jurídico ele é um irmão que você precisa estar o tempo todo junto, trazendo para o dia a dia e entendendo que ele favorece o seu negócio. Aproveitando, então, essa fala, né, da Jaciara, justamente de fortalecer esse negócio, o que você diria para esses gestores justamente para trazer esse RH junto a vocês? Olha, minha sugestão é que, tomando o que a Jaciara falou, use o RH, use o jurídico. Nós não podemos ser vistos como pessoas que estão alheias à realidade da empresa. Nós precisamos, né, como o Gabriel falou, nós precisamos participar da empresa. Às vezes você vai dizer assim, eu quero remunerar mais quem tem um desempenho extraordinário. O que é um desempenho extraordinário? Como que eu classifico isso? Como é que eu vou estar protegido de conseguir comprovar se essa pessoa algum dia me demandar que eu medi e aí premiei? Então, usem as ferramentas, existe muita coisa na lei permitindo economias, não precisa sonegar, não precisa dar jeitinho, não precisa pejotizar, contratar empregado como PJ, tem diversas outras formas de fazer isso de maneira legal. E aí, na pior das hipóteses, se for tomar um risco, tome um risco calculado, sabendo, olha, tomei essa decisão, mas eu sei que se der errado é isso aqui que eu vou pagar, essa aqui é a conta, eu vou deixar esse dinheiro separado e aí vou assumir um risco.
e não simplesmente, né, como a Jaciara falou, vou fazendo, pagando pessoas iguais de maneiras diferentes, sem ter uma fundamentação para isso. Isso vai dar problema no futuro. Então, use o jurídico, use o RH, inclua eles no dia a dia da sua empresa. Doutor Gabriel, em relação a esse olhar, né, de ações trabalhistas, qual seria aí a sua consideração final para os empresários? Prevenção sempre. A atuação preventiva é muito importante. Não dá para simplesmente atuar depois que o problema já foi criado. Quando se trabalha preventivamente, os riscos inclusive são conhecidos, os custos inclusive são previstos, as despesas possíveis são previstas e o empresário tem segurança para trabalhar. Então, no dia a dia, documentação tem que estar em dia, contrato, controle de frequência, tudo isso tem que estar redondo, porque depois que o processo chegou, não dá mais tempo. Antes de dar tchau, eu quero parafrasear. Porque o filósofo Heráclito já dizia, abre aspas, que o tempo passa e as coisas não são exatamente iguais como eram, mas precisam ser estudadas, né, para se compreender o futuro. Fecha aspas. Para poder compreender esse futuro e colher os bons frutos, não deixe para tomar as decisões necessárias amanhã. Haja agora. Tenha o jurídico como aliado do seu RH e dê passos aí confiantes e assertivos, aumentando o seu negócio. Muito obrigada pela sua companhia aqui no programa Passa no RH. Eu te vejo na próxima edição. Um beijo. Tchau. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.